Oi, meus amores. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o nosso assunto, China, tá? Esse assunto ele está na página 182 do livro de vocês, então acompanhem lá. Vamos lá. Vamos falar sobre a China antiga. A presença dos grupos humanos na China é bastante antiga. Entre 5.000 anos antes de Cristo, em vários pontos do território chinês já havia grupos humanos dedicados à caça, à pecuária e à agricultura. Tá? Então, esses povos que vão ser da China, moradores da China, né? Esses povos são chamados de povos nômades. Lembram lá dos povos nômades que eu falei para vocês nas aulas anteriores, né? Que estudei para a história, aqueles povos que não tinham terras, que não se fixavam em um lugar só. Então, o que ocorre? Esses povos nômades vieram, né? Até um determinado momento chegaram onde hoje é a China. E aí começaram a viver, né? Se fixaram nessas terras e começaram a viver da caça, né? Da pecuária e da agricultura. Mas no primeiro momento, né? Começaram a viver da caça, né? Caçando alguns animais para sua subsistência. Depois vão ter a questão da pecuária e depois da agricultura, né? Quando eles vão chegar na fase da agricultura, é quando eles vão, né, se fixar de fato nessas terras, começar a plantar e colher alguns frutos dessas terras, tá bom? Vamos lá. Água, terra e areia. Acredita-se que o berço da civilização chinesa tenha sido o vale do rio Yangtze, tá? Conhecido também como Rio Amarelo, tá? Então, o Rio Amarelo, ele é também um rio muito parecido com o Rio Nilo, né? Que é um rio lá do Egito, da Mesopotâmia, né? Então, esses rios que ficam perto, né, de terras, essas terras, consequentemente, são terras férteis, igual as terras da China, né? São terras férteis, solos muito bons para uma possível plantação. Então, no primeiro momento, eles vão desenvolver a agricultura, né? Vai ter o desenvolvimento da agricultura, que vai ser para subsistência, ou seja, para sua própria sobrevivência. Depois, vai gerar excedente desses produtos dessa agricultura, certo? Então, eles vão plantar o paísmo, tá? Depois o arroz, vão ter a cevada, vão ter o milho, tá? Então, vão ter vários produtos, né? Frutos dessa agricultura. Também eles vão ser, os chineses também vão fazer a criação de animais, né? Como o porco, como a vaca, como a cabra, tá? Então, vão ter a pecuária, ou seja, a ideia de criar alguns animais também, que são animais que fazem parte, né, da questão da sua cultura também. Bom, nesse sentido, a gente tem duas culturas, dois estilos, tá? Por volta de 2.000 anos antes de Cristo, os antigos chineses já usavam a cerâmica, tá? Então, eles já usavam a cerâmica para fazer o quê? A cerâmica para fazer potes, para fazer jarros, para fazer urnas, tá? Para fazer vários objetos que seriam utensílios para a casa deles, né? Utensílios para eles comerem, né? Para guardar alimentos, para fazer sua despensa. Então, já usava-se da cerâmica. Então, como a gente pode ver aqui, né? Não só da cerâmica, mas também do bronze, né? De vários outros metalúrgicos também que vão ajudar nessa questão dessas culturas, né? Então, a gente tem aqui o demonstrativo de dois vasos diferentes, que são vasos de cultura diferente, né? Esse primeiro vaso, ele é da cultura Yongyang, tá? Que também é feito de cerâmica, mas bem organizado, bem pintado. E a gente tem, né, esse daqui, que é de cerâmica, que ele tem suas características com pinturas bem demonstrativas, que é da cultura Yangshan, tá? Bom, vamos falar da seda. Eles também já conheciam a seda, tá? Segundo o livro de vocês, e segundo os estudos dos arqueólogos, foram achados, né, em várias localidades da China, panos, né, sedas, né, que puderam mostrar que eles dominavam já a seda, tá? Então, eles fizeram, né, uma roca feita de pedra, na qual eles teciam fio a fio, né, para fazer esse pano, né, essa seda, tá?
História política. Com o resultado de uma série de alianças e disputas por volta de 1750 a.C., a família Shang chegou ao poder e fundou a primeira dinastia da China, tá? Então, imaginem só que no primeiro momento não se tinha uma organização bem cuidada socialmente, política da China, e aí várias famílias entraram em disputas, até que uma determinada família, né, que é a família Shang, acaba ganhando o poder e fundando a primeira dinastia. Mas, tia, o que é a dinastia? A dinastia é um governo, né? É uma administração de uma família que vai passar por muito tempo essa mesma família, né, governando. Mas como assim, tia? Olha só, imaginem só que no primeiro momento tem um carinha que ele é o governador, né? Aí começa a dinastia dele. Quando ele morre, ele passa o poder para o filho mais velho dele. O filho mais velho dele, depois com o tempo, vai ter outro filho que vai passar, e ele vai passar de geração em geração, né? Na mesma família, esse poder. Então, isso é uma dinastia, tá bom? Vamos lá. A dinastia Shang. Então, a gente vai conversar aqui sobre algumas coisas que ocorreram nessa dinastia. Desenvolvimento da escrita. Então, na dinastia Shang, houve desenvolvimento da escrita, né? Escrita que pôde ajudar eles, né? Em documentos, né? Em rituais, tá? Das suas culturas. Também nessa dinastia, vão se ter o trabalho com bronze, né? Para fazer urnas, para fazer vasos, para fazer vários objetos de luxo, né? Que lá na frente vão ser comercializados. Também na dinastia Shang, né? Houve esse desenvolvimento, né? Desse trabalho no bronze. Na dinastia Shang, houve o quê? A política de guerra e expansão. Então, eles acabaram entrando em conflito com várias localidades, tá? E aí, nesse período também, houve a questão da expansão, né? De expandir as suas terras, de expandir a área da China para outras localidades, né? Então, nesse processo de expansão, a gente vai ter vários conflitos, vai ter várias guerras, né? Entre os chineses e outras localidades, e outros povos. E aí, após esse conflito, a gente vai ter o começo da dinastia Shang, tá? E aí, a gente vai ter um conflito, né? Uma disputa em 1122 a.C. entre o Shang e o Zhou, tá? Eles vão entrar em conflito por questões, né, de poder, né? De quem ficaria no poder. E aí, até que a dinastia Zhou acaba ganhando, né? Ficando no poder, ou seja, forma sua dinastia, a dinastia Zhou. Reinaram por 1000 anos e promoveram guerras e conquistas. Então, durante esse período, continuaram aquele processo, né, que a dinastia Shang estava fazendo, né, de promover, né, a expansão, né, de promover guerras para conseguirem mais terras, né, conseguirem uma grande quantidade de terras. Por quê? Porque é muito importante a grande quantidade de terras. Por quê? Porque nessa questão dessa grande quantidade de terra, vai se ter a ideia da agricultura, né? Da plantação, da colheita, da comercialização desses produtos. Por quê? Porque esses chineses, eles comercializam esses produtos com outras localidades também, que vai gerar muita riqueza, que vai fazer com que eles se tornem também uma dinastia poderosa, tá? E aí, essa dinastia Zhou, ela vai se aliar aos nobres, esses nobres que são nobres que vivem nas áreas rurais, tá? Esses nobres que têm poder, que têm terras, que têm dinheiro, então que vão financiar, né? Que financiaram a disputa do Shang com o Shang, tá? Então deram poder, deram dinheiro para que o Shang conseguisse, né? Ganhar do Shang. E aí também são esses nobres que vão dar suporte para que essa dinastia ela consiga expandir, ela tenha soldados, ela tenha dinheiro suficiente para expandir, né, para várias localidades. Mas por que a nobreza ela vai fazer isso? Porque assim, toda vez que o Shang ganhavam, né, eles ganhavam terras, eles tinham que doar essas terras, né, para esses nobres, fazendo com que esses nobres acabassem ficando mais ricos,
tendo mais propriedade, né, tendo mais pessoas para trabalhar para eles. E com isso também, nessa questão da dinastia, a gente vai ter o quê? Toda vez que essas dinastias conseguirem expandir mais seus negócios, elas vão tornar as pessoas submissas a ela, os dominados, vão se tornar escravos, tá? Então, as pessoas que foram dominadas se tornam escravos nessas dinastias, tá? E aí, nisso tudo, no decorrer disso, vai ocorrer o quê? Que em determinado momento, quando a dinastia Shō ver, vai se ter, esses nobres vão se fortalecer com muitas terras, vão ter muito poder, consequentemente, vai ocorrer que vão se formar vários principados, tá? Vão se tornar em específico 7 principados. E aí esses principados vão começar a entrar em conflito. Tá? Por volta de 480 anos antes de Cristo, a China estava dividida em 7 principados, tá? Então, são 7, né, organizações de nobres. Então, esses nobres vão se tornar, cada um nas suas terras, vão se tornar 7 principados. E aí eles vão entrar em conflito, tá? E vão brigar entre si para quem vai se tornar, de fato, né, um rei, vai se tornar, vai impor a sua dinastia. E aí, no meio de tudo isso, a gente vai ter o quê? A vitória coube ao príncipe Xuanzang, que conquistou os demais. Então, esse príncipe, ele vai o quê? Ele vai, né, lutar com esses outros principados e vai conquistar, chegar ao poder. Vai se ter, né, a sua dinastia. Tá? Então, esse Xuanzang se torna o primeiro imperador em 221 anos antes de Cristo, tá? Então, ele vai se tornar o primeiro imperador, né, e impor toda a sua vontade. Para aumentar seu poder, o imperador obrigou os nobres a se mudarem para a capital. Então, o que ele vai fazer? Ele quer ficar vigiando esses nobres, para que esses nobres não se rebelem mais uma vez, para que esses nobres não acabem, né, invadindo, tentando brigar de novo entre si e acabar com o poder dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte: olha, meus amigos, se vocês querem viver na China sobre o meu império, vocês vão ter que fazer o seguinte: vocês vão ter que se render, vocês vão ter que se mudar para a capital, tá? E as suas armas, vocês vão ter que me dar suas armas. Me dê suas armas. E aí, com essas armas, ele pegou, mandou derreter essas armas, e com essas armas ele fez esculturas, tá? Fez estátuas para colocar em algumas localidades da capital. Ele também vai adotar no seu império, né, uma única escrita, essa única escrita que vai ser, né, muito importante nesse império. Também o peso e medida ele vai impor também, tá? No seu império, ele vai promover o concurso para cargos públicos, tá? Então, nesse império, vai se ter a ideia do quê? Para trabalhar, né, nos cargos públicos da China, deveria se estudar, né, fazer tipo uma prova, passou, você consegue ser, digamos, um servidor público, tá? Você consegue ser um funcionário, ter um cargo público. Por quê? Porque antes, durante as outras dinastias, qualquer nobre, né, os nobres sempre tinham cargos públicos, e nesse império não, é diferente. Por quê? Xuanzang não aceita, ele diz que a pessoa tem que fazer, né, um concurso, se passar no concurso, você pode exercer o cargo. Ele também vai começar as construções, né, da Grande Muralha, essa aqui que a gente está vendo bem aqui no lado, né, Grande Muralha que se mantém em pé até hoje, né, uma muralha muito grande, uma muralha que foi feita para, quando ocorresse guerra, né, as pessoas pudessem refugiar nessa muralha. Essa muralha ela é muito alta mesmo, tá? E tem muitos anos aí, milhares de anos já, essa muralha, tá? Então, a gente também pode ver essa muralha em filmes, a gente pode pesquisar na internet sobre ela, sobre as curiosidades. Na China, ela está aberta ao público, as pessoas podem visitá-la. E aí a gente vai ter a dinastia Han, tá? Desgastado por guerras e revoltas internas, Xuanzang morre em 210 anos antes de Cristo, tá? Então, imaginem só,
que Xinmandi, ele vai ficar, né, em várias guerras. Por quê? Porque durante todas as outras dinastias e o Império de Xinmandi, há a questão do que? De expansão de terras. A ideia é que deveria se ter mais terras. Então, nesse sentido de ter mais terras, né, acaba enfraquecendo, acaba que esse imperador vai ficar em muitas lutas e em um determinado momento acaba morrendo, tá? Quando ele morre, vai gerar um conflito, né? Porque quem é que vai ficar no poder? Quem é que vai ficar, né? Gerando a crise de disputa pelo poder, vencida por Liu Bandi, tá? Que em 202 anos de Cristo fundou a dinastia Han, tá? E aí, né, nesse conflito, por quê? Porque todos aqueles nobres que anteriormente já tinham entrado em crise, já tinham brigado, né, eles estão de volta para tentar chegar ao poder. E aí, Liu Bandi acaba ganhando, né, a disputa e acaba fundando a dinastia Han. E aí, essa dinastia, ela vai ter o apoio que da nobreza e do exército particular, tá? Então, vai ter o apoio da nobreza ao tempo ali e do exército, né? Do poder dessa dinastia, dessa nobreza. Por quê? Porque essa nobreza tinha exércitos particulares. Para caso ocorresse de invadir as suas terras, né? Tinha o seu exército particular. Então, essa nobreza vai se aliar ao Han, né? E aí vai fazer o quê? Vai pegar, né? Dar para ele o seu exército particular. Por volta de 138 anos antes de Cristo, o imperador Yuti enviou seus homens à Ásia Central a fim de enfrentar os hunos. Então, imaginem só, em determinado momento, né, nessa dinastia Hun, se tem a ideia que em determinada localidade da China está sendo invadida pelos hunos, né? Os hunos são aqueles povos nômades que vivem, né, de invadir várias localidades, né? Acaba invadindo, saqueando, matando, né, várias pessoas em várias localidades. E aí a gente tem a ideia do que esses hunos acabam invadindo uma área, né, da China. E aí o Yuwit acaba fazendo o quê? Ele acaba, né, mandando o seu exército para enfrentá-los. E aí, quando eles chegam lá, eles acabam descobrindo, né, um outro império, o Império Romano, um império muito bem estruturado, muito bem organizado também, né? E aí o governo chinês promove um intenso comércio entre os chineses e romanos. Ele vai entender que ele pode fazer uma comercialização com esses romanos. E aí eles vão, né, entrar em negociação para fazer essa comercialização desses produtos. Por quê? Porque na China se tinha vários produtos, né, que poderiam ser comercializados em Roma. E o Império Romano, né, também estava apto para fazer essa comercialização. E aí é que os chineses vão fazer o quê? Eles vão pegar todos os seus produtos, né, produtos artesanais, vários produtos que eles têm, né, produção de arroz, de milho, de cevada, de vários produtos que eles têm e vão, né, levar para essa área, né, e para a área do Império Romano, e de lá vão começar a fazer o comércio de caravanas, né? Então, alguns chineses vão começar a ir de cidade em cidade, né, das cidades romanas, vender esses produtos. Então, vai se ter um intenso comércio, uma comercialização, né, feita via terrestre, né, que no caso de caravanas, tá? Tia, mas eu não sei o que é caravanas. Caravana é um comércio feito terrestre. Exemplo, um comerciante, né, uma pessoa que vende, ele vai sair com uma barraca com um monte de coisa, vários produtos, digamos, como se fosse uma bicicleta, e vai passando de cidade em cidade vendendo esses produtos, tá? Quando acaba esses produtos, ele volta para sua terra de novo, pega mais produtos e vai continuar vendendo esses produtos. Lembra, lá na rua de vocês, não passam para a estação vendendo produtos? É igual, é como se fosse um comércio de caravanas, né? Todo dia passa lá na rua, na feira, vocês veem que passa a prestação. Então, ele está vendendo esses produtos, né, de um lugar em lugar, em casa. Então, é como se fosse um comércio de caravanas, tá? Antes da descoberta, os chineses julgavam que a China ficava no centro do mundo e chamavam de Império do Meio, né? Então, os chineses eles não tinham acesso, não sabiam que existiam outros impérios, né? Porque não tinham acesso à comercialização com outras localidades assim tão distantes. Então,
eles entendiam que eles eram o único império, então chamavam o Império do Meio. Vamos lá, técnicas e economia. Na dinastia Han, ocorreu também um acentuado programa, né, de aperfeiçoamento, né? Então, eles vão fazer o quê? Vão aperfeiçoar, né, a charrua, né, que é uma maquinazinha que o boi vai puxando e vai abrindo a terra no decorrer, né, que faz com que haja a questão dessa plantação, né, onde o boi vai passando, ele vai arrastando e aí vai abrindo um buraco na terra e é onde eles vão plantar os produtos, né, para nessa agricultura, depois para vender. Nas invenções, eles vão fazer a invenção, né, do carro de mão. Tá aqui, ó, o carro de mão, né? O carro de mão que vai beneficiar, vai ajudar muito eles. Por quê? Porque esse carro de mão, ele vai proporcionar para eles que eles consigam, né, fazer várias coisas, carregar várias coisas de um lugar para outro, né? Sem ser manualmente, sem ser nas mãos. Então, né, nesse carro de mão, dá vários produtos, tá? Eles também vão ser responsáveis pelo papel, né? Vão inventar o papel, a bússola, tá? Então, vão ser responsáveis por várias coisas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Olha, o carro de mão aqui, ó. No começo esse carro de mão. Esse carro de mão é feito de madeira, mas hoje em dia ele já é feito de ferro, né? De ferro, muito mais organizado, muito mais bonitinho. O papel ele é muito usado, né? A gente usa o papel. A gente usa o papel no nosso livro, na nossa documentação. A maioria das coisas que a gente faz, a gente usa papel, né? Eles também são responsáveis, tá? Por inventar papel higiênico. Papel higiênico a gente usa muito na nossa casa. Eles também são responsáveis, né? Por essa roda também, né? Que vai fazer com que acabe moendo, né? Os grãos que eles têm também. Olha, com o avanço avanços técnicos e incentivo do governo, os chineses conseguiram produzir maior quantidade de alimentos, de objetos de ferro e de tecido, tá? Então, imaginem só, esse governo Yuan, ele vai fazer o quê? Ele vai dar subsídio, vai dar dinheiro para que haja uma questão de incentivo do governo, né? Em conseguir produzir maior quantidade de alimentos, de mais produtos, né? Vão ter vários produtos, né, nessa comercialização, também vários objetos de luxo, tá? Por quê? Porque nessa questão dessa comercialização, né, ele vai incentivar esses objetos feitos de ferros, né, que vão ser instrumentos, né, que vão ser utensílios, vão ser várias coisas que vão ajudar bastante. E o tecido, né, a seda que vai ser muito importante. Lá na China, a seda ela era usada muitas vezes para as coisas mais importantes. Exemplo, tinha um acontecimento muito importante para a sociedade, então era escrito na seda. O que era escrito na seda eram as coisas mais importantes, tá? Eles também vão fazer estradas, né? Estradas que vão beneficiar para quê? Para que eles consigam fazer aquele comércio de caravanas que eu falei para vocês, né? Essa comercialização com outras localidades do mundo, né? Outras localidades, outras cidadezinhas, e também vai ajudar muito para eles na questão dessa organização deles também. Bom, a gente tem a sociedade. A sociedade chinesa, ela é dividida num primeiro momento aqui, a gente tem a família imperial, né, que é a família da dinastia. Abaixo dela, a gente tem os grandes proprietários de terras, comerciantes e mandarins, tá? Então, que são os funcionários públicos letrados, são as pessoas que sabem escrever, né? E sabem ler também. Então, o que acontece? Esses grandes proprietários de terras, eles são aqueles nobres, lembra dos nobres que eu falei para vocês? Pois é, eles são os nobres, são os grandes proprietários de terra, tem muitas terras, e que nessas terras trabalham os camponeses, esses camponeses que fazem todo o trabalho dessa agricultura nessas terras desses grandes proprietários. A gente tem os comerciantes também, as pessoas que vão com essa comercialização. A gente tem juízes, né? A gente tem ouvidores, a gente tem vários, né, funcionários públicos, né, que ajudam nessa administração dessa organização, né, dessa dinastia, tá? A gente tem os funcionários do governo, pequenos comerciantes e artesãos. Então, aqui tem aquelas pessoas que são, né, pequenos proprietários, comerciantes locais, né, artesãos. Os artesãos também são muito importantes, porque no decorrer do tempo, eles vão fazer o quê? Vão ter a criatividade de fazer vários objetos
objetos, inclusive de luxo, que vão ser vendidos, né, para outras localidades, lá no Império Romano e outras localidades perto também da China. A gente tem abaixo os camponeses, né? Esses camponeses que são uma grande quantidade de gente, tá? Esses camponeses que são responsáveis, né? Eles são responsáveis em organizar essa questão dessa agricultura, né? Toda direitinha, trabalharem nessa agricultura, plantarem, colherem, e sobreviverem, né, disso. E a gente tem os escravos. Quem são esses escravos? Esses escravos, eles são aquelas pessoas que são pessoas que, durante a expansão, né, da China, ficaram submissos ao poder dos chineses e a pessoa se torna escravo, tá? Escravo por guerra. Na família, o homem tinha direito sobre os seus filhos e esposas. Então, olha só, nessa sociedade, o homem, ele tem direito aos seus filhos, né? Ele é o papel do patriarca, tá? Aquela pessoa que tem o poder, né? É ele que manda em tudo, é ele que administra tudo na casa dele. Inclusive, esses homens, eles que fazem justiça nas suas terras. Se acontecer qualquer coisa, eles que condenam, eles que salvam a pessoa, tá? Então, esse patriarca, ele tem um poder muito importante nessas famílias, tá? Então, tem poder sobre os filhos e principalmente sobre as mulheres, Os camponeses trabalhavam nas terras dos nobres para ter uma pequena parte da colheita. Então, como eu falei para vocês, esses camponeses vão trabalhar nessas terras desses nobres para justamente fazer o quê? Para justamente eles terem, né, o meio de sobrevivência, porque o meio de sobrevivência deles era trabalhar nessas terras desses nobres. Esses nobres davam uma quantidade, né, do que era produzido para esses camponeses para eles sobreviverem, tá? E também esses camponeses trabalhavam em grandes obras, como estradas, né, como pontes, então trabalhavam nisso. Também esses camponeses serviam como soldados. Quando existia a questão de guerra de expansões, eles serviam também como soldados para trabalharem nisso. E um dos pontos mais importantes é que esses camponeses, eles também, né, eles são responsáveis por essa agricultura, mas quando ocorria a questão de algum vendaval, de alguma crise, né, seca, alagamento nessas terras, eles acabavam ficando, né, na miséria, com fome, sem terem como sobreviver. Por quê? Porque eles sobreviviam dessa agricultura, dessa pequena parte que o grande proprietário, esse nobre, dava para eles. Tá? Então, muitas das vezes, quando houve alguns conflitos na China, sempre foram relacionados a essa questão de ter, né, de não terem comida, de viverem na miséria, de não terem nada. Filosofia, religião e política, tá? No caso dos antigos chineses, a religião e a filosofia estavam relacionadas às duas grandes e importantes correntes filosóficas, as religiosas surgidas na China antiga, são os Confúcios e Confucionismo e o Taoísmo, tá? Então a gente vai ter duas correntes filosóficas, né? Duas ideias na China, né? O Confucionismo e o Taoísmo, tá? Confucionismo. A filosofia do Confucionismo valorizava, sobretudo, dois princípios: a qualidade, a generosidade, a honestidade, né? A organização. Para eles, a base de toda a sociedade é a família. Então, para eles, a base da sociedade é a família, tá? Essa família que tem que ser muito bem organizada, essa família que tem um patriarca, né? Esse patriarca que tem filhos, tem mulheres. Então, para eles, né, a ideia é que os jovens sempre cuidassem muito bem dos pais, né? E que mesmo que depois que casasse, continuasse morando com os pais e que durante bom tempo, né, durante toda a vida, esses jovens cuidassem dos seus pais, né? Porque para eles a família é a base de tudo. De acordo com o taoísmo, o universo é regido por duas forças opostas e complementares, Yin e Yang, tá? Então, imaginem só que são duas forças complementares. A ideia, digamos assim, que
Uma significa o dia, significa coisas boas, né, uma organização. A outra significa a noite, momentos difíceis, muitas das vezes. Uma significa o bem, outra significa o mal, tá? Então, uma complementa a outra, uma está na extensão da outra, tá? O Yang representa a noite, o frio, a passividade e a feminilidade. Enquanto o Yang seria o dia, o calor, a atividade, a masculinidade. Cada uma desses opostos possui um pouco do outro. O positivo, por exemplo, teria um pouco do negativo, vice-versa. Masculino, por sua vez, teria um pouco do feminino e vice-versa. Então, é a ideia que sempre existe o bem, o mal, né? Coisas certas, coisas erradas, né? Que se existe uma noite, existe a noite, existe o dia, né? Que se, digamos assim, a ideia de que uma coisa complementa a outra, né? Porque na nossa sociedade a gente tem o céu, né? A gente tem o inferno, a gente tem, né, um lado positivo e um negativo, tá? Então, o teoísmo, essa é a ideia, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Tchau.